Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente na sua turma preparatória. Bom, na aula passada nós paramos no tópico da boa-fé objetiva, princípio da boa-fé objetiva, que destaquei estar presente no artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, e realizando aquele diálogo das fontes. Vamos recapitular o que é o diálogo das fontes, aquela conversa entre as plurimas fontes legislativas. Então, o diálogo das fontes é essa conversa entre as plurimas fontes legislativas. Perfeito? Então, 422 do Código Civil, 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. O que é a boa-fé objetiva? Vamos lembrar? É um dever de conduta que deverá ser observado em todas as fases do contrato. Em todas as fases do contrato, deve ser observada a boa-fé objetiva. E aí, quando falamos de boa-fé objetiva, eu destaquei o tema que se refere ao Glauben, do direito alemão, a confiança, e o Treu, que será a lealdade. Confiança e lealdade. Há necessidade de destacar que esse dever de conduta deverá ser analisado em todas as fases do contrato. Isso mesmo, em todas as fases do contrato. Esse dever de conduta. Tanto é que as jornadas de direito civil caminham nesse sentido. Então, o enunciado de número 25 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal e o enunciado de número 170 do terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal destacam tal fato. O enunciado de número 25, encaminhado para o magistrado. O juiz deverá conhecer a boa-fé objetiva. E o enunciado de número 170, encaminhado para as partes, em que as partes deverão sempre atuar com a boa-fé objetiva. Em todas as fases do contrato. Isso mesmo, em todas as fases contratuais. Peca a lei, é pobre a lei no Código Civil, ao mencionar que a boa-fé objetiva deverá somente ser observada na fase de conclusão do contrato e em sua fase de execução. Peca a lei nesse sentido? Sim, claro, porque, como dito, como mencionado, a boa-fé objetiva deverá ser analisada em todas as fases do contrato, seja a fase pré-contratual, seja a fase contratual ou seja a fase pós-contratual. Recapitulando, seja a fase pré-contratual, que é aquela fase em que há negociações preliminares, também chamado de fase de pontuação, em que ocorre debates prévios. E diz a doutrina que, excepcionalmente, poderemos falar de responsabilidade civil. Uma responsabilidade, doutores e doutoras, de natureza aquiliana, porque estamos numa fase pré-contratual, ok? Uma fase que ainda não existe contrato. É uma fase de negociações preliminares. É uma fase de debates prévios. Então, excepcionalmente, a doutrina diz que, olha, poderei ter uma responsabilidade civil de natureza extracontratual ou também determinada como aquiliana. Assim a doutrina expõe. Destaco para todos vocês que depois da fase pré-contratual eu tenho a fase contratual em si. E o contrato, ele não termina aqui na sua conclusão, porque pós conclusão do contrato, pós a definição, a realização do contrato, eu tenho a fase pós-pactum finitum ou pós-factum finitum, que é a fase de execução desse contrato. E a boa-fé objetiva também deverá estar contaminando tal fase. Queridos amigos, se você vier a falar que a boa-fé objetiva deve estar presente na fase de negociações preliminares, na fase de proposta, na fase do contrato preliminar, na fase de conclusão do contrato e na sua fase de execução, isso está totalmente correto.
Porque, como visto pelos senhores e as senhoras, o enunciado de número 25 e o enunciado de número 170 do primeiro e terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal mencionam que tanto o juiz como as partes devem observar tal dever de conduta. Na aula passada, nós analisamos o princípio da vulnerabilidade, o princípio do dever governamental, todos eles estipulados no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Eu lembro a todos que os princípios estão mais aglomerados no artigo 4º, mas não somente no artigo 4º. Temos princípios espalhados no CDC. Citei como exemplo o artigo 36, o princípio da identificabilidade obrigatória da publicidade, o artigo 46, o princípio da transparência máxima, que é um princípio vinculado à boa-fé objetiva, o artigo 47, o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Cuidado, não confundam o artigo 47 do CDC com o artigo 423 do Código Civil. 423 do Código Civil. Por quê? Porque o artigo 423, doutores, é o que destaca o princípio da interpretação mais favorável ao aderente. E lá ele só terá aplicabilidade frente a um contrato de adesão. Já o princípio esculpido no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, ele será aplicado a qualquer espécie contratual, seja um contrato paritário, seja um contrato de adesão. Querido amigo, você que me acompanha aqui no portal Carreira Jurídica, seja estudando comigo Direito do Consumidor, seja estudando Direito Civil, o princípio da boa-fé objetiva é uma das principais indagações em todos os certames do país. Não somente no seu, mas em todos os certames do país, a boa-fé objetiva deve ser observada. Seja numa prova objetiva, seja numa prova subjetiva, até mesmo na prova prática. Numa prova prática, a boa-fé objetiva é princípio fundamental. Esse dever de conduta, que deve ser observado na fase pré, na fase contratual e na fase pós-contratual, para que haja sua completude, para que haja sua observância no geral, devem as partes cumprir tanto com seus deveres principais, como, por exemplo, uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, ou mesmo uma obrigação de não fazer, mas também com os seus deveres anexos, seus deveres acessórios, seus deveres laterais, seus deveres satelitários. Então, vejam, a boa-fé deve ser observada de acordo com a completude dos deveres principais, mas não somente dos deveres principais, dos deveres, por exemplo, satelitários, laterais, anexos, acessórios, como você quiser chamar. Aqui eu posso falar da obrigação de dar, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer. E aqui eu poderia chamar a atenção do dever de cooperação, o dever de informação e o dever, por exemplo, de proteção. Ah, Cris, olha só. Pessoal, atentem-se. Violado um desses deveres, sejam os deveres principais, sejam os deveres acessórios, laterais, satelitários, você irá recair em inadimplemento. Caso você venha violar um desses direitos, você irá recair em inadimplemento. Com toda certeza. O caso de violação de um dever principal acarretaria, por exemplo, o inadimplemento total, absoluto, relativo, parcial. Lembrem que eu falo inadimplemento quando não há o interesse da parte em receber a prestação. Já mora ou inadimplemento relativo, como alguns doutrinadores mencionam, ainda há interesse da parte credora em receber o cumprimento obrigacional. A diferença entre o absoluto e o relativo barra mora é esse. Porque no inadimplemento absoluto, a parte credora
ela não tem mais interesse na prestação. Já no relativo, ou mora, podemos falar do interesse ainda da parte credora no cumprimento obrigacional. O devedor, ele fala, olha, eu quero cumprir. E o credor fala, tudo bem, eu aceito o cumprimento. Já no inadimplemento absoluto, o devedor, ele quer cumprir, mas ele inadimpliu a obrigação, e o credor não quer receber, ele não tem mais o interesse. Agora, Cris, se violado um dever satelitário, também há inadimplemento? Sim, doutores. Claro que há inadimplemento. É o que nós chamamos na doutrina de violação positiva do contrato. O que nós chamamos na doutrina de violação positiva do contrato. O descumprimento dos deveres anexos, satelitários, laterais. Então, o enunciado de número 24 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal, doutores, queridos amigos, muito importante, isso inclusive, uma vez, foi objeto de prova do Ministério Público do meu estado, do Rio de Janeiro. O que seria a violação positiva do contrato? A violação positiva do contrato é a fratura, o rompimento dos deveres anexos à boa-fé objetiva. A fratura, o rompimento, a quebra dos deveres anexos à boa-fé objetiva. Uma brilhante pergunta para o seu certame. Estamos aqui focados ainda na sua primeira etapa, na sua prova objetiva. Mas é claro que depois vamos estudar para uma segunda fase. E esse é o nosso objetivo. Ir contigo até onde você conseguir, né? E você vai conseguir realizar a sua meta, seu objetivo. Não esqueçam vocês, lá no site cristianosobral.com.br, você tem muito material clicando lá no meu blog, blog.cristianosobral.com.br. E também lá nas redes sociais, no Instagram, no @cristianosobral, tá? E no Facebook, Professor Cristiano Sobral. Várias dicas fundamentais, além lá da leitura do Direito Civil Sistematizado e do Direito do Consumidor para concursos. Ou se você estiver lendo o Código Civil Anotado também. Todos da minha autoria. Código Civil Anotado, Direito Civil Sistematizado, editora Juspódium, Direito do Consumidor para concursos, editora Saraiva. Bom, além disso, fazendo um diálogo das fontes com o Código Civil, nós podemos apresentar funções da boa-fé objetiva. Então você me indagaria, Cristiano, quais são as funções da boa-fé objetiva? Quais são as funções da boa-fé objetiva? Quais são as funções da boa-fé objetiva? A primeira função, realizando então esse diálogo das fontes com o Código Civil, é a função interpretativa, destacada no artigo 113 do Código. Temos a função controladora, no artigo 187. E a função integrativa, no artigo 422. Controlar o que, Cristiano? A ocorrência do abuso de direito. Se você quiser anotar aí, no seu material, o abuso de direito está ali transparecido no artigo 187 do Código Civil. É aquele ato ilícito objetivo. Trata-se daquele ato ilícito objetivo, ok? Ato ilícito objetivo. Lembrem que, apesar de ser um ato ilícito, a origem do abuso de direito é uma origem lícita. Olha o nome, abuso de direito, ou seja, a parte tem um direito, mas ela excede os fins colimados pela lei. Ela abusa do direito dela. O SPAN, o direito do consumidor, é trabalhado pela doutrina como um abuso de direito. Lá no direito das famílias, por exemplo, você vê a prática de alienação parental como abuso de direito. Lá nos direitos reais, você vê os atos emulativos no artigo 1228, parágrafo 2º, como um abuso de direito. Ok? Então, tem as funções aí da boa-fé objetiva. Mas um dos temas
bastante calorosos e com frequência em provas como a sua, tá? Sua prova aí, um certame importantíssimo, é o tema das figuras parcelares da boa-fé objetiva. Ou como outra parte da doutrina chama, as figuras correlatas da boa-fé objetiva. Figuras parcelares. E que figuras parcelares são essas? A primeira delas, venire contra factum proprium. Eu passei por uma situação recentemente envolvendo um caso muito atual, que é o uso de criptomoedas, o Bitcoins, ou outra criptomoeda como Ethereum. Você tem hoje várias criptomoedas, mas o Bitcoin é uma moeda a mais conhecida popularmente, não é? E foi objeto, inclusive, doutores, o tema de Bitcoins, do TRF, terceira região. Prova para magistratura federal, uma prova recente, TRF, terceira região, indagando sobre Bitcoins. Temas como contratos inteligentes, smart contracts, blockchain, que é uma rede de confiabilidade, criptomoedas, são perguntas que passarão a ser frequentes em certames. São perguntas que serão frequentes em certames. Mas eu vou falar o que veio, e eu, como advogado aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sustentei essa situação na tribuna. O que é venire contra facto próprio? Venire contra facto próprio é a proibição, é a vedação do comportamento contraditório. Repito, trata-se da proibição, da vedação do comportamento contraditório. Então, é aquela ideia da pessoa estar vedada, proibida, de retornar sobre os próprios passos. Ela está vedada, proibida de retornar sobre os próprios passos. Isso é o que significa venire contra facto próprio. Também poderá estar presente na sua prova como teoria dos atos próprios. Anote aí. Teoria dos atos próprios. A doutrina destaca que para que haja a aplicabilidade de tal figura parcelar, 4 requisitos devem estar presentes. Um comportamento. 2. Uma expectativa. 3. Investimento na expectativa gerada. E 3, comportamento contraditório. Então, 1, 2, 3 e 4 aí. Um comportamento, uma expectativa, investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório. Comportamento contraditório. Então, o que aconteceu? Essa pessoa não tinha, esse exemplo que eu falei de bitcoins com vocês, essa pessoa não tinha dinheiro para pagar dinheiro que a gente está acostumado. E aí, ele ofertou uma criptomoeda. Ele tinha um número X de bitcoins. Só que na hora de se executar, ele falou que não podia. Mas, ou seja, ele teve um comportamento contraditório. Ele retornou sobre os próprios passos. Ele ofertou a execução de bitcoins, mas depois ele retornou sobre os próprios passos, dizendo que não poderia mais. Isso é um comportamento contraditório. Isso é a ocorrência de venire contra facto próprio. Vamos imaginar outro exemplo no direito do consumidor. Vamos imaginar que há um contrato de seguro
em que uma seguradora de veículos, ela diz que o pagamento mensal das parcelas ali deverá ser realizado todo dia 5, sob pena de resolução do contrato. Sob pena de resolução, ou seja, escutem, extinção do contrato. Vamos dizer que aquele que realizou a contratação de serviço parcelou em 10 vezes o pagamento daquele seguro. E todo dia 5 ele deveria pagar lá um valor de R$500, por exemplo, sob pena de resolução. Até o 5º mês, ele pagou regularmente no dia 5. No 6º mês, ele pagou no dia 10. A seguradora, em vez de recusar o recebimento do valor dos R$500, não, aceitou, botou no bolso lá, aceitou, ok? O pagamento desses R$500. E aí o que acontece? E não resolveu o contrato. No mês seguinte, o consumidor volta a atrasar, paga no dia 12. A seguradora poderia ter falado, opa, olha só, você inadimpliu o mês passado já, pagou em atraso, nós recebemos em respeito ao senhor e não resolvemos o contrato, mas esse mês agora não passa, está resolvido o contrato. Mas não, a seguradora foi lá, colocou no bolso e recebeu. No próximo mês, no dia 14, o consumidor pagou em vez de no dia 5. A seguradora pegou, botou no bolso. Ou seja, ela teve comportamentos. Esse consumidor continuou pagando em atraso, gerou uma expectativa nele e ele continuou investindo na expectativa que foi gerada. Continuou pagando o seguro, mesmo que em atraso. E aí o carro dele foi roubado. Ele foi até a seguradora reclamar o prêmio do seguro. E aí a seguradora falou, não, você estava em atraso, eu não posso lhe pagar. Ou seja, teve ali essa seguradora um comportamento contraditório. Um comportamento contraditório estampado. Então, venire contra facto próprio, figura do enunciado 362 da 4ª jornada do Conselho de Justiça Federal, é uma boa indagação para o seu certame, tá? Seja na matéria de direito civil, seja na matéria de direito do consumidor, seja numa questão de processo civil, seja numa questão de tributário. A venire contra facto próprio, nós temos a venire processual no direito processual civil, a venire direito civil, venire no direito consumidor, venire no direito tributário, você tem venire no direito administrativo. Apesar de alguns administrativistas não gostarem muito, os mais clássicos não gostam de falar de comportamento contraditório e aplicação da venire contra facto próprio no direito administrativo, mas sim é uma ocorrência. É uma indagação que pode surgir em várias disciplinas para você no seu certame. Então, muita atenção para esse tipo de indagação. Ok, galera? Beleza? Pois bem, vamos para uma segunda figura correlata ou parcelar. Duty to mitigate the loss. Pouco importa como você fale. Dirty to mitigate the loss. Duty to mitigate the loss. Duty to mitigate the loss. Não importa. O que importa é que você saiba. Está lá no enunciado 169 do 3º encontro do Conselho de Justiça Federal. E isso está disposto desde a Convenção de Viena. Duty to mitigate the loss, duty to mitigate the loss, duty to mitigate the loss, tá? Pouco importa. O que significa e que você tem que saber para o seu certame é a obrigação do credor mitigar o seu próprio prejuízo. É obrigado o credor a mitigar o seu próprio prejuízo. Em 2010, a matéria foi objeto de RESP no STJ, no 758.518 Paraná. Recurso especial 758.518 Paraná. 758.518 Paraná. Esse importante recurso trabalhou a ideia de um caso em que uma pessoa comprou um bem imóvel e lá residiu durante 7 anos consecutivos, sem pagar uma quantia sequer.
a lesada, a pessoa lesada, credora no caso, ingressou com uma ação de recuperação de posse daquele bem, acumulado com perdas e danos. A ministra Nancy Andrighi, com muita sabedoria, disse assim: olha, é direito seu a recuperação da posse, mas com relação às perdas e danos, a sua desídia, o seu desleixo, faz com que possamos reduzir o valor de perdas e danos de 7 anos que você está requerendo para 6, havendo uma penalidade de 1 ano. Por quê, Cristiano? Por causa dessa desídia, esse desleixo da parte credora, que tinha a obrigação, desde o início, de mitigar o seu próprio prejuízo. Então a ideia é essa: é dever do credor mitigar o seu próprio prejuízo. Uma outra figura é a figura da tucoque, a alusão que Júlio César fez a seu filho Bruto. Tucoque, tucoque, filho, até tu, meu filho. Tucoque significa até tu. Um grande exemplo de tucoque é a exceção do contrato não cumprido. Quando vocês estudam processo civil, sabem os senhores e as senhoras que exceção é um meio de defesa. Trata-se de um meio de defesa, exceção. E aí, a exceção do contrato não cumprido, por exemplo, se dá quando o fornecedor ele não cumpre com a sua parte, mas exige o implemento do consumidor. E aí o consumidor poderia falar: opa, ô senhor fornecedor, você sequer cumpriu com a sua parte e exige o implemento da minha, eu irei alegar a exceção do contrato não cumprido. Diz assim o consumidor. E com toda razão ele está, porque a exceção do contrato não cumprido é um exemplo claro de tucoque. Lá no Código Civil, a exceção do contrato não cumprido está presente no artigo 476 e 477. E é um exemplo. Vamos lá. Saques indevidos em conta corrente do consumidor. Vamos dizer que o consumidor precisou de um dinheiro, foi até o banco, realizou um empréstimo. Com muita dificuldade pagou aquele empréstimo. Logo depois, esse consumidor é surpreendido com saques indevidos na sua conta. O que acontece? Na época que ele fez o empréstimo, ele pagou juros, pagou correção, pagou um monte de coisa, com muita dificuldade, mas pagou. No momento que aquela instituição financeira saca indevidamente da conta desse consumidor um valor X, indevidamente desse consumidor um valor X, ok? Um valor X, ela não devolve da mesma moeda. Não é devolvido da mesma moeda, da mesma forma, porque quando ele fez o empréstimo, ele pagou juros, correção, atualizações e etc. Agora, quando o banco saca indevidamente, em vez no mínimo devolver o valor corrigido, não, devolve no valor simples. E aí o consumidor lesado falou: opa, até tu, banco, no momento que eu precisei, você me cobrou uma série de coisas, e agora que você saca indevidamente o valor da minha conta, você não devolve da mesma moeda. Então, é uma regra de ouro. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem à sua pessoa. Tudo bem? Então, tucoque é uma boa indagação também no seu certame. Uma excelente indagação, uma figura parcelar ou correlata. Nós estamos caminhando para o final do nosso primeiro bloco aqui. Vamos estudar no segundo bloco ainda outras figuras parcelares, como a suprécio e a surrécio, e ingressaremos nos outros princípios estampados lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Não sai daí não, volta comigo, dá uma alongada, bebe uma água, bebe um café, dá uma levantadinha aí da cadeira, da onde você estiver, e volta com força total que eu vou estar esperando aqui você.